Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, pela transformação do Brasil, alegrias, alegrias e perseverança. Minhas amigas e meus amigos, sexta-feira passada, na live do DCM, como só ia acontecer, eu gosto deste como só ia acontecer, eu continuei com a nossa brincadeira lúdica do jogo do tarô. E a carta tirada na terça-feira foi exatamente esta, a carta da morte. Curiosamente, ela tem lá em cima, reparem, o número 13, o mesmo número do PT, que ganhou as eleições passadas. Para o leigo, na sua maioria, a carta da morte, quando sai, é um horror. Vai morrer, eu vou morrer, quem vai morrer? Todos nós vamos morrer. E é preciso estar preparado para este momento. Nunca estamos preparados totalmente, porque é um momento único. É a coroação da nossa vida. A gente só tem razão de viver porque vai morrer. A morte confirma que vivemos. Ela põe um ponto final nesta novela trágica que é a nossa vida. Trágica porque no final todos morrem. Mas a carta da morte, isoladamente, ela significa transformação e não necessariamente morte física. E ela é o número 13. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil já nesses primeiros 20 dias de governo do 13. Uma transformação completa de todos os valores a que nós somos submetidos, valores espúrios, estúpidos, ignorantes, intolerantes, atrasados, medievais, a que nós somos expostos nos últimos 4 anos. Aliás, para dizer a verdade, a começar pelo vampiro Temer. São 6 anos, já indo para 7 anos. E aí vem um momento de transformação. Em 20 dias, muita coisa já foi transformada neste país. A gente retoma a construção nacional. Retoma o respeito que a República merece ter e os poderes da República. A linguagem, o discurso dos governantes, das autoridades, completamente diversa dos impropérios, da estupidez com que era tratado antes as questões nacionais. Hoje mesmo, ao ler os jornais, eu vejo uma declaração do comando militar, do comandante militar do Sudeste, talvez a maior força terrestre do Exército Brasileiro, dizendo que o resultado das eleições tem que ser respeitado, que isto é democracia e que é assim que a banda toca. É a primeira vez que eu vejo claramente um comandante de força militar vir esclarecer para nós brasileiros a posição, pelo menos, de um grande segmento do Exército Brasileiro. Porque até então era silêncio absoluto ou conivência. Já isto é uma transformação. Que o Exército cumpra com suas funções constitucionais, de defesa da nossa soberania, da nossa Constituição, que sirva ao povo brasileiro como servidores públicos federais que são, mas que deixem de lado o golpismo e respeitem a vontade popular. Só isto já é um passo de grande transformação. Mas maior transformação ainda foi a criação do Ministério dos Povos Originários. Isto já era mais do que necessário há muitos e muitos anos. Há quase um século, desde que Rondon saiu colocando linhas telegráficas por todo o interior do Brasil, ligando a Amazônia com o resto do Brasil, com a capital federal, já devíamos ter pensado nisso. Primeiro veio o Instituto do Índio, depois veio a Fundação do Índio, agora o Ministério dos Povos Originários, que em boa hora surge, comandado pela indígena Sônia Guajajara, camarada de luta, companheira, que tem seu lugar de fala. E é estarrecido que nós vemos as fotos
de crianças e mães esquálidas, de crianças magérrimas, osso puro, com barrigas imensas cheias de verminose. E a revelação feita pela ministra de que nos últimos anos pelo menos 570 crianças morreram de falta de nutrição entre os povos originários, sem contar os idosos acometidos de malária e doenças diversas, subnutrição, nas terras entregues ao garimpo, à ganância humana, ao genocídio de que Bolsonaro é acusado sobre os povos indígenas, fora o genocídio da vacina, do Covid. Mas do genocídio dos povos indígenas, com certeza Bolsonaro não escapará do Tribunal Internacional de Haia. Numa população indígena, ou originária, como quiserem, que luta para sobreviver, para se afirmar, para crescer na sua densidade demográfica, a morte de quase 600 crianças nos últimos anos é um ataque genocida. É a impossibilidade de que esses companheiros nossos, originários, participem do crescimento da nação e do usufruto dos bens nacionais. É vergonhoso. Eu vi as fotos. Vocês estão vendo as fotos. Lembra a miséria da África, que envergonha o mundo. A fome da Etiópia, a fome de diversos países africanos. Nós temos aqui, dentro do Brasil, acobertado por autoridades que deveriam de proteger não só os povos originários, como o próprio povo brasileiro. Mas a ganância, a estupidez, a conivência com os altos padrões de riqueza daqueles que vivem da riqueza humana, esta conivência e a boquinha fecha os olhos sobre isso. Se por um lado nós temos as crianças Yanomamis e as mães Yanomamis com as tetas secas, que me lembram Castro Alves no poema Navio Negreiros, o espetáculo que eu vi nas fotos lembra-me Castro Alves no poema O Navio Negreiros. Por outro lado, enquanto esta fome, esta miséria, esta afronta à humanidade ocorre, o trio de ladrões, de corruptos, de enganadores, de gananciosos que comandavam as lojas americanas sorriem. Sorriem como se fosse impune. Alteraram dados de balanço para oferirem lucros de ações. Ganharam centenas de milhões de dólares. Deixaram um rombo de 40 bilhões numa empresa de caráter nacional que pode vir a desempregar muitos trabalhadores desta área, que pode deixar de cumprir seus contratos e obrigações de entrega de produtos. São criminosos. E sorriem, e convivem, e não dão explicações. Cadeia neles. Essas pessoas têm que ir para a cadeia, e é para a cadeia comum, para a vala comum. Tem que ficar junto com aqueles mortos para a sociedade porque estão cumprindo pena e só mais tarde serão reintegrados. Que eles tenham tempo mofando na cadeia para pensar na ganância, para pensar no quanto deixaram de ser humanos, para pensar o quanto não perceberam e se perceberam foram coniventes com a miséria ao lado deles. São dois Brasis. O Brasil dos Yanomamis, morrendo de fome, de miséria, de impaludismo, de malária, de subnutrição. E o Brasil dos canalhas, que comandavam as operações na loja americanas, forjando balanços imaginários para oferir o máximo de lucro. Roubo! Descaradamente roubo. Esses três, principalmente esses três principais, são um retrato do Brasil de Chica da Silva. São um retrato do Brasil colonial, antes até mesmo do Império ou do Reino, do Brasil patrimonialista, do Brasil da impunidade, da corrupção. Cadeia. Tem que responder com justiça, com amplo direito de defesa, mas com certeza, depois de serem julgados, o final tem uma só solução para essa gente: cadeia.
porque é um crime contra a humanidade que cometem. Vocês acham que esses 3 canalhas têm o direito de conviver com seres humanos dignos, depois do roubo que fizeram, depois de viver sugando o sangue dos brasileiros pobres e humildes, sobretudo no caso dos Yanomamis? Em boa hora, o Brasil está em transformação. E todos esses dejetos que boiavam a profundeza das trevas, dos esgotos nacionais, vêm à luz. E a gente vê a cara de cada um deles. E eles ficam expostos à vergonha pública. É isto, minhas amigas e meus amigos. Com muita tristeza, eu vi as fotos dos Yanomamis. Isto não pode ser o retrato do Brasil. E a carta da morte do tarô não é a morte, é o contrário, é a transformação pela vida. E a nossa luta prossegue. Ganhamos a batalha das eleições, mas não ganhamos ainda a guerra contra o fascismo, contra a ganância, contra a corrupção, contra o patrimonialismo e o patriarcado. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.